Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Paulo Serra, que é prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB. Paulo Serra, obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite, obrigado Denise pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, vamos falar de PSDB, não é? Faz tempo que nós estamos falando de crises sucessivas, brigas internas que já foram até na justiça, e aí vamos começar falando da performance na disputa para a Prefeitura de São Paulo, que teve da Atena. Que sempre foi um candidato muito polêmico, ele foi desta vez até o final da campanha, mas menos de 2% dos votos. E o PSDB, que já havia perdido vereadores, não conseguiu eleger nenhum aqui em São Paulo. Belo Horizonte, que é outro grande estado eleitoral, também não teve vereador. Eu queria saber como é que você avalia essa situação toda. A própria indicação de Datena dividiu mais o partido e agora o PSDB está apoiando, né, o Ricardo Nunes. A escolha do Datena, naquele momento, né, da pré-eleição, foi uma escolha racional. O Datena pontuava bem nas pesquisas, não tinha tempo, até por todas as divisões, as disputas, né? A gente conseguiu pacificar o partido antes do período eleitoral, tanto na capital quanto no estado, e aí tinha que ter um candidato já mais pronto, mais conhecido, porque não daria tempo de construir uma nova liderança. Então foi uma escolha racional, o Datena chegou a pontuar com quase 20% das intenções de votos, logo no começo. E ninguém contava, né, Denise, com o fenômeno Marçal, com o rumo também dos debates da campanha da capital, que foi bastante diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, não só nos debates, mas também o próprio estilo da candidatura do Marçal, que acabou, ao meu ver, de certa forma, prejudicando qualquer candidatura fora dessa polarização, né, do atual prefeito e do Boulos, que acabaram indo para o segundo turno. Então, olhar o resultado hoje, né, pode parecer muito óbvio que tenha sido um equívoco, se a gente pode chamar assim, mas eu não considero isso. E agora é momento de olhar para frente, o partido está unido, o resultado eleitoral, apesar quantitativamente, se a gente analisar a história, pode parecer algo muito ruim, mas para o momento que a gente está vivendo, um momento de reconstrução, de reposicionamento, foi sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente desejava, que era sobreviver em estados importantes, manter essa representatividade. E agora, no segundo turno aqui em São Paulo, né, por motivos óbvios, né, o PSDB é um partido que faz oposição ao lulopetismo, a gente está apoiando o Ricardo Nunes e tem ajudado muito nessa campanha para a gente conseguir manter São Paulo sob o comando do Ricardo. Tem uma federação com cidadania que também está apoiando o Ricardo Nunes, né? E em todos os âmbitos, né, nacional e estadual, nós aprovamos, né, na executiva o apoio ao Ricardo. Bom, você me falava antes que foram eleitos 23 prefeitos aqui em São Paulo, é isso? Ainda tem uma disputa de segundo turno em Piracicaba e você conseguiu fazer o sucessor, o Gilvan, do PSDB, mas tinham vários partidos apoiando também, não é? Ele e a vice. A gente tinha uma boa articulação com outros partidos, mas enfrentamos, né, isso que fica, né, de lição. Lá em Santo André nós enfrentamos o PL, enfrentamos o PT, enfrentamos o PSB e o Partido Novo. E mesmo assim a gente conseguiu quase 61% dos votos em primeiro turno, com um candidato técnico que nunca tinha disputado uma eleição, foi secretário de 5 passes desde o início do governo, ajudou a gente a construir esse modelo de gestão, mas mostra que tem um caminho longe desses extremos. E é justamente a missão que o PSDB vai ter com ainda mais força para a eleição de 2026. Então, como eu disse, apesar dos números muitas vezes mostrarem uma certa decadência, né, se você analisar só os números friamente, qualitativamente, eu enxergo, sem dúvida nenhuma, uma recuperação do PSDB e um bom caminho para a gente trilhar boas gestões, não só em Santo André, a federação está disputando São Bernardo, ganhou outras cidades, a Federação com Cidadania, ganhamos Marília, ganhamos Tupã, podemos vencer em Piracicaba, né? Hoje já temos prefeitos eleitos que governam mais de 1 milhão de pessoas aqui no estado de São Paulo, e com isso, e com resultado em outros estados, como lá no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, que elegeu mais de 30 prefeitos, o Riedel, que elegeu no Mato Grosso do Sul mais de 60% dos prefeitos do Mato Grosso, e a Raquel Lira, lá em Pernambuco, que fez um brilhante trabalho também com mais de 30 prefeitos de maneira inédita em Pernambuco. O partido
tem hoje, sem dúvida nenhuma, uma ramificação por todo o Brasil que permite a gente pensar e mostrar para as pessoas que existe vida inteligente longe dos extremos. É que se pensa muito no PSDB pelo tempo que ficou no governo de São Paulo, né? Foram Sim. décadas que esteve à frente do governo de São Paulo. Nós tivemos durante muito tempo aquela polarização PSDB com PT, que é longe da polarização atual que nós temos, o nível de extremismo que se tem. E tem a questão da força, já teve presidente da República, Fernando Henrique, já teve grandes nomes, José Serra disputando, o Alckmin que saiu, né, e agora é vice-presidente da República, então se cobra muito do PSDB e se sabe das divergências internas. Esses problemas estão superados, por exemplo, nós tivemos Marco Vignoli saindo da presidência aqui em São Paulo, né, houve essas disputas, discussões inclusive quanto ao apoio ou não à Datena. Isso está pacificado em São Paulo? Está pacificado, Denise. E acredito que o que a gente está colhendo ainda, né, de negativo foi o fato da gente não ter uma candidatura majoritária na eleição presidencial de 2022. Porque o PSDB, como você bem disse, se notabilizou e sempre se destacou por sempre entrar nas disputas majoritárias, que é a oportunidade que o partido tem de mostrar suas ideias, de mostrar o seu modelo de gestão, de mostrar como transforma a vida das pessoas e, consequentemente, se reconectar com as pessoas, né? As pessoas reconheciam no PSDB do passado sempre bons quadros, boas gestões, né? Sempre com a polarização com o PT, mas a gente tinha, sem dúvida nenhuma, apoio e diretamente interface com as pessoas. E a gente perdeu isso, né? Desde 2018, intensificado, a meu ver, em 2022, pela falta de uma candidatura. E agora o resultado está colocado e a gente precisa olhar para frente e tenho muita esperança e expectativa que a gente consiga de novo recolocar a social-democracia com protagonismo na política nacional. Agora, as lideranças nacionais estão discutindo a formação de federações com vários partidos e as negociações que estão ocorrendo, elas misturam um pouco, por exemplo, entre a Lupe, que está no governo do atual presidente Lula, que apoia Boulos aqui em São Paulo. Aí tem o Solidariedade, que apoia Ricardo Nunes. Então, tem uma mistura aí de conversas que não criariam mais problemas mais à frente? Acredito que esses processos vão sendo finalizados após o segundo turno, né? É um início ainda de diálogo. Agora, o sistema partidário brasileiro é muito complexo, né? A grande reforma que o Brasil precisa, na minha opinião, é a reforma política que saiu, nem podemos chamar, né, de reforma política o que aconteceu. Porque a gente tem mais de 30 partidos, então é complexo mesmo, né? Alguns partidos que a gente vê estão no governo do estado aqui em São Paulo, estão no governo federal com o Lula, né, conseguem se manter dessa forma. E essa questão do financiamento público de campanha e principalmente do cálculo do fundo e de tempo de TV baseado apenas no desempenho do partido no Congresso Nacional, também acaba de alguma forma, a meu ver, tornando esse processo ainda pior, né, para deixar claro o que cada partido pensa, para deixar claro também para as pessoas como é que essas articulações podem ser feitas. Mas eu não tenho dúvida que a gente precisa pensar em crescer. E a federação e a fusão com outros partidos pode ser sim uma alternativa após o segundo turno. Eduardo Leite disse, inclusive, que fusões, federações seriam uma condição de sobreviver como alternativa viável. Sem dúvida, né? concordo. E eles seriam um dos possíveis pré-candidatos à presidência para disputar em 2026. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o Eduardo é o melhor quadro que nós temos, até porque já está no seu segundo mandato, né? Raquel e Riedel estão no primeiro mandato, né, dos 3 governadores que nós temos, que tem um nome de expressão já nacional, até por ter disputado uma prévia, e aí pela própria questão lá do Rio Grande do Sul, né, que foi um desafio nacional, aquela tragédia que aconteceu. As enchentes. E o Eduardo é novo, um grande quadro, um bom gestor, foi reeleito no Rio Grande do Sul, primeiro da história, né, com dificuldades, com desafios, mas conseguiu a reeleição. Então eu não tenho dúvida que ele é o melhor nome que nós temos para conduzir esse processo. Agora ele está correto com relação a crescer. Como é que faz um partido crescer sem ter eleição? É atraindo outros partidos para esse projeto, é fazendo as fusões ou as federações, que é o que o nosso sistema hoje permite, né? E a partir daí pensar em retomar esse protagonismo, oferecendo para a sociedade, em especial na política nacional, uma alternativa para o Brasil. Agora, quando você pensa em uma federação, você pensa também no peso que o partido teria nessa composição. Por isso que eu falava dessa diferença ideológica. Sim. E também de acordos que já existem partidários, né? Sem dúvida, mas aí um grande projeto nacional consegue, a meu ver, superar todas essas diferenças, né? A gente busca sempre as convergências, né? A gente busca sempre as semelhanças
para poder unir esses partidos e aí pensar num projeto nacional. Agora você vê o PSDB fazendo um movimento inverso, que essa perda que teve de vereadores e mesmo de prefeitos, dele recuperar, dele conseguir ganhar essa força, especialmente no estado de São Paulo? Vejo não, já estou testemunhando isso, né? Os prefeitos já nos procuraram após as eleições, a gente deve ter aí o ingresso a partir do ano que vem de prefeitos voltando para a sigla e vereadores, que nós elegemos quase 400 no estado de São Paulo. Nós vamos ter a meta, vereador é mais difícil porque tem a questão da fidelidade partidária, né? Mas tem muitos também que querem estar próximos, que querem fazer parte do projeto, esse projeto de reorganização partidária. Então eu estou muito otimista, apesar dos números e da situação que a gente admite que, claro, já foi muito melhor e é uma nova fase, aí olhar para frente e recuperar esse protagonismo. O que a Aécio Neves tem falado é da janela partidária exatamente para 2026, que aí poderia haver até essa movimentação, sim, que agora foi contrária ao Exato. PSDB, que houve perdas, e aí haveria uma recuperação de quadros em 2026, mas muito vinculada a essa questão de federação. Sozinho o PSDB não vai. É difícil iniciar um processo sozinho, né? Até porque as regras, como eu disse, as regras hoje do financiamento, do tempo de TV, que fazem muita diferença em campanhas, né? E ainda mais uma campanha desse porte, que seria uma campanha nacional, inviabiliza, né? Um voo solo de um partido que hoje tem um tamanho muito menor do que já teve. Então, acredito que seja fundamental esse tipo de articulação para a gente conseguir aumentar essa participação através das federações. Pelo menos base de apoio, como o Ricardo Nunes fez aqui em São Paulo, Exatamente, com 12 partidos. exatamente. Né? Mesmo o PT tem muito, ele conseguiu agregar os partidos de esquerda. O tempo de TV foi fundamental, não tenho dúvida nenhuma que o tempo de TV foi fundamental para o Ricardo poder superar o próprio Marçal, né? Quando houve no meio da campanha, o Marçal chegou a crescer bastante, através da rede social, que era uma outra forma, né, de se comunicar, e a TV, né, através do Ricardo, conseguiu superar isso. Então, eu agradeço muito a participação do Paulo Serra, que é prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.